Olá, espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje é um pouco experimental, né? Estou dando sequência a leituras integrais de alguns contos curtos, para discutir algum aspecto literário, para discutir alguma dimensão gramatical, né? E a ideia do vídeo de hoje é fazer a leitura de um conto fantástico da Amazônia, de autoria de Yara Cecim, que vise os efeitos de sentido das figuras de linguagem. Semana passada apresentamos, né, discutimos num vídeo as figuras de linguagem, vários exemplos, e hoje a gente vai tentar fazer essa leitura guiada principalmente por esse aspecto, sem perder outros que são relevantes também para o conto. Então eu estou expondo aí a capa do livro da Yara Cecim, né, lendário, Contos Fantásticos da Amazônia. São, como sugere o título, uma coletânea de contos, mas a gente vai fazer a leitura especificamente do conto O Moirão. Então aí está o conto, o Moirão. Eu vou fazer a leitura e vou tentando grifar alguns aspectos dele que nos evoquem a discussão da semana passada. Bom, gosto muito de contar histórias da minha terra, porque tive uma infância feliz e despreocupada sob as asas dos meus pais e a companhia de meus 9 irmãos. Então, logo de cara, a gente tem aí o exemplo, né, uma personificação em infância feliz, né? Temos também uma metáfora em asas de meus pais, que mostra como que esse conto lendário evoca, com certa constância, né, os recursos expressivos mais tradicionais, tá? Então, seguindo, seríamos 13 se os 3 primeiros não tivessem falecidos ainda pequeninos, em Belém, onde vivia minha família. Depois nasceram mais 2 em Santarém, onde um faleceu, ainda de colo. Em seguida, meus pais se mudaram para Caxambu e ali, embora sem os recursos da cidade, todos se criaram felizes e com saúde. Também porque essas histórias me levam de volta àquele tempo que passei no Caxambu, um lugar lindíssimo, na parte mais bonita do Tapajós, adquirido, beneficiado, amado e batizado com esse nome por meus pais, onde nasci, numa noite de maio prateada e salpicada de estrelas, onde o Cruzeiro do Sul e o Caminho de Santiago pareciam bem mais luminosos, deixando em mim doces e ternas lembranças. Então, aqui ela está trazendo um pouco, né, essas histórias da infância, né, é uma narradora, isso aqui é uma autobiografia, de certa forma, né, um conto autobiográfico. Então, ela está falando e trazendo várias dos recursos expressivos, né, em doces e ternas lembranças, por exemplo. Nós temos um exemplo de sinestesia, né, numa noite de maio prateada e salpicada de estrelas, né? Então, são vários recursos expressivos que sugerem aquela mudança de significado da qual eu falava para vocês, no sentido conotativo, né? Então, são usos figurados dessas palavras. E aí ela segue: era um ano bissexto. A lua caminhava sobre as águas, aqui outro caso de personificação, né? A lua não caminha sobre as águas, mas é uma forma de descrever aquele cenário. Então, a lua caminhava sobre as águas é também uma forma de tornar mais subjetiva essa descrição, essa narração, né? Sobre as águas grandes nessa noite, e o vento levava aos ouvidos de minha mãe, outra personificação, em dores de parto, a cantiga mágica das Iaras, né? Eu fui a nona filha de meus pais e a primeira a vir ao mundo naquele lugar maravilhoso. E o encantamento daquela noite, chegando até ela, envolvida misticamente por toda aquela magia, levou-a à varanda em frente ao rio para fazer um apelo àquela voz que lhe embalava as dores. Abre aspas. Dá-me um bom parto, ó Mãe Senhora das Águas. Ajuda-me nesta hora. Dá-nos tua proteção e eu te prometo, se for menina, se chamará Iara, como tu, e tu a protegerás sempre. Fecha aspas. Bom, vale lembrar que o nome da autora é Iara, né? Então mais um indício dessa autobiografia. E a narrativa segue. Quando o dia amanheceu e o limo, como uma colcha de veludo, cobriu o espelho das águas serenas, vale grifar também essa comparação metafórica aqui, né? O limo como uma colcha de veludo é uma comparação que reforça e concretiza um pouco mais a imagem que ela está tentando construir para nós, seus leitores, né? Minha mãe sentada na cama, rodeada por toda a família, inclusive meu pai, que acabava de chegar de uma de suas viagens, e a comadre, que a ajudara no parto, embalava nos braços uma linda menina. Essa foi a primeira história que eu ouvi na minha infância, da minha vida. Depois outras vieram e as fui armazenando na memória. E são tantas. Caxambu pertencia à comarca de Santarém, para onde nos mudamos anos depois, onde estudei e passei grande parte da minha adolescência.
E entre tantas histórias que eu vi, o Moirão foi uma das que mais me impressionou. Vejam que interessante, aqui há um desdobramento narrativo, porque enquanto ela está narrando sua vida, sua infância e como foi o seu nascimento, agora ela vai introduzir uma história dentro da história, né? Então há um desdobramento narrativo aqui que é uma marca muito peculiar das narrativas orais, justamente por causa dessa característica da transmissão oral de narrativas que passam de boca em boca. É isso que a gente está tendo agora. Embora seja um texto escrito, é uma história que será contada quase que oralmente, embora registrada na escrita. E aí ela segue. Ainda hoje basta fechar os olhos e voltar no tempo para ter diante de mim a figura um tanto descomunal por sua estatura e fortaleza de Antônio Sargento ou Antônio Carcereiro, com suas perneiras de cano alto, chapéu de couro com abas largas, um grande molho de chaves pendurado no cinturão e um umbigo de boi sempre lambando o cano das próprias peneiras. Bom, então esse Antônio Carcereiro, né, como sugere o próprio nome, é alguém que cuidava dos presos, né, e tinha né, tinha esses trajes, né, essas perneiras de cano alto, né, no caso as botas de couro que eles usavam, né, um chapéu de couro também, e esse umbigo de boi que é uma espécie de chicote, né, que eles penduravam na cintura. E aí ela segue. A cadeia pública de Santarém ficava nos fundos da prefeitura, na prainha. De frente para o rio, a prefeitura tinha atrás um grande largo com o capim estorricado pelo sol escaldante e pelas pegadas das pessoas que precisavam atravessá-lo no seu vai e vem diário, e onde estavam os detentos trabalhando, sob as vistas do carcereiro. Então aqui a gente também tem um exemplo, né, de detentos que eram explorados, né, de detentos que viravam escravizados, né, por causa do trabalho forçado. Fizesse sol ou fizesse chuva, ali estavam eles de terçado nas mãos, capinando e muitas vezes sendo chicoteados. Depois da meia-noite, ninguém se atrevia a passar por ali, e havia até quem dissesse ter escutado às tantas da madrugada, quando o silêncio tomava conta da cidade, gritos de dor e gemidos de agonia. Contavam também que, à noite, Antônio Carcereiro levava para a praia os detentos que se insubordinavam e os fazia encher grandes sacas de areia que lhes amarrava às costas com a ajuda de outros 2 presidiários, que lhe eram fiéis, e os levava a capinar a largo sobre o peso das sacas e de violentas chicotadas. Alguns morriam ali mesmo, onde eram enterrados sem que ninguém soubesse ou se interessasse em saber. Então, Antônio Carcereiro forçava tanto que mesmo principalmente aqueles que se insubordinavam a ele, né, aqueles que se revoltavam, eram obrigados a trabalhar em condições tão precárias que morriam, né, porque eram chicoteados até a morte. Uma madrugada, contava seu Serafim, um detento se rebelou e, depois de tanto apanhar, ainda com vida, foi enterrado até a altura do peito com a cabeça envolvida com um capuz negro numa cova estreita sobre uma grande árvore para que fosse devorado pelos animais noturnos. Qual seu crime? Perguntavam-se. Furtar um porco para alimentar a família. Preso, costumava interceder pelos companheiros quando estavam sendo castigados. Certa vez, meu irmão e alguns amigos foram a uma festa de ramada e, para encurtar o caminho, decidiram atravessar o largo da cadeia. Aqui vocês percebam uma ruptura narrativa, né? Até então ela estava descrevendo a questão do preso que foi morto por interceder a favor de outros companheiros, e agora ela está falando do irmão dela que ia para essa festa de ramada, né? Ao passarem junto de uma grande árvore, ouviram um gemido. Olharam na direção e nada viram além de um moirão enterrado ali. O moirão é uma espécie de estaca, né? Um pau que eles geralmente usam principalmente para cercas, né? E aí ele segue. Os rapazes se entreolharam e, levantando os ombros num deixa para lá, seguiram em frente. Na volta, às 2 da manhã, deixando a ruazinha para atravessar o largo, alegres e despreocupados, ouviram passos e um gemido, e lá estava o moirão, à beira do caminho. Ué, não estava do lado de lá? Estava, deve ser outro. Vamos embora. Já do outro lado encontraram alguns amigos que iam para a festa. Já de volta? Que tal a festa? Está boa, mas já vamos para casa. Tomem cuidado com o moirão. E contaram o que acabavam de ver e ouvir. Os rapazes, rindo, insistiram. Voltem com a gente, ainda é cedo. Não, perdi a vontade, disse meu irmão segurando o braço do companheiro. Mas Juvencio, animado pela turma, retrucou. Então vai só, eu vou voltar. E todos juntos voltaram para a festa.
Alguns metros adiante, ouviram o mesmo gemido e viram o Moirão alguns passos atrás dele. Meu irmão, agarrando a blusa do amigo, falou em voz baixa: Olha quem vem ali, está nos seguindo. Juvencio, incrédulo, caçoou. Deixa de medo, rapaz. É só um pedaço de pau. Deve haver muitos por aí. Apressando o passo, seguiram os outros para a festa e não falaram mais nada sobre o assunto. Quando voltaram, vinha amanhecendo o dia. O capim rasteiro mostrava o largo em todos os seus quadrantes, e, até onde a vista podia alcançar, nenhum tronco de pau havia para se ver. Alguns detentos de terçado em punho capinavam e eles deram a volta, evitando passar por perto. Mas já do outro lado, na entrada da rua, alguém falou: Olha o moirão, eu não disse? É ou não é o moirão de verdade? Não é. Lembra na hora do gemido? Ele ia atrás de nós, eu vi. Que loucura, gente. Pau não anda. Querem ver? Vamos lá. Ali, na sombra da grande árvore, estava um moirão que não tinha, né, um erro de digitação aqui, não tinha mais de 50 centímetros, firmemente enterrado, já apresentando os sinais dos tempos, como se há anos estivesse ali. Os rapazes, um por um, o tocaram tentando sentir sua resistência e nem sequer o abalaram. Eu não disse, vocês são uns frouxos. Eu vi ele andando, juro. Bem, hoje às 24 horas a gente volta aqui. Vamos tirar a teima. Combinados? E Juvencio desafiava um por um com um olhar. Combinado, disseram todos. Na hora certa chegavam eles ao fim da rua e se preparavam para atravessar o largo quando ouviram um gemido e viram o moirão ali, mas a sensação de estarem sendo seguidos continuava. Mais um relance de olhos e o moirão ali estava, mais próximo, como se estivesse enterrado. Os rapazes não esperavam mais nada e meteram os pés na carreira, de volta para a cidade, quase o derrubando na passagem, só parando para respirar já no meio da rua, quando, num rasgo de coragem, se permitiram olhar para trás. E o que viram lhes deixou os cabelos em pé e os olhos abuticados. À margem do caminho, na sombra da grande árvore, estava Moirão, envolvido num raio de luar, como um véu luminoso descendo sobre ele. Aqui é quase que o clímax, né, dessa narrativa. E vejam, é um parágrafo muito curto, mas que traz um jogo visual muito interessante, né, principalmente marcado aí pela antítese, né, que é essa tensão entre a sombra da grande árvore e o raio de luar que ilumina, né, como um véu luminoso todo o moirão. Então essa antítese aí, né, esse contraste entre as imagens do claro e do escuro que espelham o moirão dão também esse tom de quase como uma divindade, né, o eleva ao centro das atenções de todos que estavam observando. Além disso, nós temos também outra comparação metafórica, né? O moirão envolvido no raio de luar como um véu luminoso, né? Não existe um véu luminoso como um raio de luar, mas metaforicamente, né, são duas imagens que funcionam muito bem pelas semelhanças, né? Então, existe um efeito de sentido muito marcante nesse parágrafo, justamente por ser o momento em que eles percebem que o Moirão estava, assim, perseguindo-os, né? Estava acompanhando eles enquanto eles estavam atravessando aí a penitenciária, né? E eles seguem. Os rapazes se persignaram, né? Que é fizeram o sinal da cruz e continuaram correndo até a igreja, onde o repicar dos sinos chamava os fiéis para a primeira missa. Aqui outra personificação, né? Os sinos chamando os fiéis. Ainda trêmulos e sem saber o que fazer, sentaram na escadaria e esperaram. Um frade muito velhinho, com cabelos e barba bem branquinhos, vendo-os assustados e ansiosos para lhe falar, os fez entrar na sacristia e, depois de ouvi-los com atenção, com sua voz calma e suave, lhes contou a história daquele moirão. Pois é, meus filhos, ele é uma alma boa que não faz mal a ninguém. Só quer se certificar de que as pessoas não correm perigo ao atravessar o largo. Por isso, os acompanha até chegarem à rua. Depois volta para o seu lugar, à sombra da grande árvore onde foi enterrado. Bom, então aqui há um grande plot twist, né? Na verdade, o Moirão não queria assombrar ninguém, ele é uma espécie de objeto que herdou essa necessidade de cuidar, de interceder pelos outros, né? Então, assim como o detento que tinha morrido, espancado, né, violentado pelo carcereiro, o Moirão que o representa, sua personificação coisificada, né, mantém
essa mesma personalidade, esse mesmo ímpeto de acompanhar as pessoas, de lutar pelas pessoas, de proteger as pessoas, mas infelizmente continua sendo maltratado como em vida, né? E aqui também vale dizer que isso é uma grande metáfora do conto, né? A metáfora desse moirão, que é só algo sem vida dentro, né, dessa penitenciária, mas que na verdade tem características, é uma metáfora e também uma personificação, né? Porque tem características desse detento que havia falecido. E é justamente nessa metáfora, nessa prosopopeia que reside a grande força crítica do conto, né? De mostrar como que, sendo um moirão ou sendo um detento, o tratamento contra ele era o mesmo, um tratamento de silenciamento, um tratamento de desumanização, de demonização, tanto que as pessoas tinham medo dele, né? Bom, a ideia desse vídeo então foi ser um vídeo um pouco mais curto, espero que vocês tenham gostado da nossa leitura. Fica aqui de indicação, né? A obra de Yara Cecinha, que isso é o conto, o livro que nós utilizamos, mas há outros que são também muito bons. E se vocês tiverem alguma indicação de obra literária que possa ser lida para se discutir, né, justamente os efeitos de sentido desses recursos, peço que coloquem nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e muito obrigado pela atenção. Até semana que vem.